Acho que a gente. Ok. Então, as regras são respeito, civilidade, fazendo um resumo do que eu falei, né? Sua Bíblia, o que for de bibliografia recomendada, eu vou mandar no grupo. Ah, o que for de coisa mais técnica, alguma coisa assim, a gente vai tirando dúvida. Cado vai preparar um PDF, vai mandar no grupo grátis para vocês em breve. Ah, e é isso. Então, falando um pouco de mim, sou cristão há alguns anos, estudei com esse cara aí que está com fone de ouvido aí, Alexandre Cabral, a gente estudou junto lá em 2019, na Paraíba. Muito bom ter você aqui, Alexandre. A gente estudou junto lá em João Pessoa. Ele é da Paraíba, né? Mora aqui no Mato Grosso do Sul também. Ele mora lá em Campo Grande, na capital. Mas a gente estudou junto. Daí, depois que eu me converti, né? Fui estudar teologia enfocada em missões, né? Ser missionário e tal. Aí fui, morei lá na Paraíba. Daí fui enviado como missionário para o Peru. E Alexandre foi para Belém do Pará. Alexandre morou lá em Belém, né? Fazendo missão lá. E eu fui para o Peru. E aí depois eu voltei, fui estudar teologia em seminário, depois convalidei meu título. Aí eu fiz uma pós-graduação na área de docência do ensino, ensino superior, e estou no mestrado aqui na área de linguística. Aí tem uma complementação em letras, espanhol, e estou no mestrado aqui, pesquisando aqui na UEMS, né, no programa de pós-graduação em letras aqui da UEMS, linguística, mexo com linguística, com intertextualidade entre uma literatura da década de 90 e a Bíblia Sagrada, os evangelhos mais especificamente, o recorte meu é os evangelhos. Então, esse sou eu. Ah, e aí a gente vai estar por aí. Gosto muito de Bíblia, sou casado, né? Tenho uma esposa, minha mulher está grávida, então daqui a pouco eu acho que esse vai ser o último curso que vocês vão ter comigo por hora, né? Depois eu não sei como é que vai ser, se minha filha vai me deixar dormir ou não. Talvez lá para o final do ano. Eu, senão eu dou a aula com ela aqui segurando o braço, né? Ela vai chamar Sara. Minha mulher está com 6 meses. Ah, tá previsto para setembro, né? Ela nasceu em setembro. Então, é isso. Eu amo cozinhar, gosto muito de aviação. Meu pai mora em Goiás, minha irmã no Rio, meu irmão em Recife. Minha mãe é falecida. A gente tá meio espalhado por aí. É isso, sou de Recife, Pernambuco. Morei minha vida toda em Jaboatão, que é região metropolitana. Ah, e é isso aí. Eu acho que é isso aí. O resto a gente vai pegando. Gosto de tereré. Mudei para Mato Grosso do Sul, agora aprendi a tomar tereré. Esse negócio aí de tereré é legal. Então, sou cristão, assisto, né? Frequento a Igreja de Cristo aqui em Dourados. A gente está plantando a igreja aqui. Então, vim também com esse trabalho missionário também. Vim para morar, mas com essa responsabilidade, digamos assim, de ajudar na plantação da igreja aqui em Dourados, né? Do estabelecimento da igreja aqui em Dourados. E frequento as igrejas de Cristo desde meus 9 anos de idade, né? E daí, só que eu só vim me converter aos 20. Então, é mais ou menos isso daí. Ok, agora vamos ao que interessa, porque tá bom de falar de Renato, vamos falar de Bíblia. Ah, João. João é uma carta extraordinária. Aí eu vou falar isso, e talvez o pessoal que já estava no outro curso aí, o Marcos, enfim, a Elaine não está aqui agora, mas talvez ela apareça aí depois vai ver, a Adriana, que pegou as outras aulas também, que eu vou dizer que é uma das minhas cartas favoritas, mas eu disse a mesma coisa de Efésios, né? Então você finge que não ouviu, porque se eu for dar outra aula depois, por exemplo, sei lá, Tiago, eu acho. Muito obrigado, Jéssica. Amém. Eu acho extraordinária a carta de Tiago, né? Se você pega Romanos, puxa vida, aquilo ali é extraordinário, né? Então, assim, eu vou falar isso toda aula, porque eu acho muito legal. Mas a carta de João tem um toque, assim, um lugarzinho especial no meu coração, porque foi uma carta que é, parece, eu me apaixonei por 1 João, quando eu li a primeira vez. Então, quando eu lembro que eu li Tessalonicenses. Hoje, com um pouquinho mais de maturidade, depois de ter estudado um pouquinho, aí a gente entende. Ah, não, Tessalonicenses fala da vinda do Senhor, né? Que os mortos vão ressuscitar, lá no capítulo 4, né? Segundo Tessalonicenses, do homem da iniquidade, do mistério que já opera e não sei o que. Ok, é uma carta que tem um pouquinho de escatologia aqui, tem um negocinho ali, né? É legal, uma carta profunda, uma carta muito interessante. É uma carta que me toca bastante, por exemplo, porque eu lembro da minha mãe, né, na Tessalonicenses 4, vão dizer: eu não quero que vocês fiquem tristes a respeito dos que dormem. Porque quando a voz de arcanjo,
o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí eu lembro da minha mãe muito doente, né, em cima de uma cama, morrendo, e eu lembro, ela vai ressuscitar, louvado seja Deus. Então, é uma carta extraordinária, mexe comigo, mas não é a mesma coisa do primeiro João. Assim, parece que é como aquele amor à primeira vista. Eu li o Novo Testamento quando me converti, né? Assim, logo pós-batismo, fui lendo. E quando eu cheguei em 1 João, que eu vi 1 João 5:20, Deus tem nos dado conhecimento para saber o que é verdadeiro e estamos no verdadeiro. Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E textos como esse, né, de que 1 João capítulo 4, verso 1, veja com que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, né? É um negócio extraordinário. Então, assim, eu me apaixonei pela carta de João, aquele prólogo, esse que a gente vai ver hoje, né? Aquele que os meus olhos viram, né? Que essas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Eu fiquei, assim, em êxtase quando eu li essa carta. Eu digo, que carta legal. Tem uns textos meio difíceis. A gente vai ver no capítulo 2, ele vai dizer, olha, aquilo que é verdadeiro em vocês e nele, porque as trevas vão se dissipando e a luz vai brilhando cada vez mais. Eu dou um mandamento novo que não é novo, que vocês já conhecem, mas é novo porque é verdadeiro. É um texto meio truncado ali no capítulo 2. Como assim? Que negócio é esse, né? Mas filhinhos, né? Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Junto ao Pai Jesus Cristo justo, né? Capítulo 2, verso 1 e 2. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos do mundo inteiro. É uma carta que eu acho extraordinária. Então, eu vou ter esse lado emocional, porque é uma carta que, para mim, mexe comigo sempre que eu leio. Eu estava lendo essa semana, João, relendo, e assim é extraordinário. Agora, a gente precisa entender contextos, a gente precisa entender contexto histórico, a gente precisa entender quem foi o autor, a gente precisa entender para quem escreveu, a gente precisa entender o que ele estava querendo ensinar com essas cartas, qual que era o propósito dele de ensinar essas cartas. A gente precisa entender quando foi que ele escreveu. Então, a gente tem muita coisa para a gente saber do pano de fundo para começar a falar da carta. Né? Então, a gente vai ter esse momento aí agora de introdução a 1 João, e daí a gente entra nos primeiros 4 versículos, que é o que a gente vai chamar de prólogo, né? Que vai do verso 1 João 1 até o verso 4. E aí a gente vai fechar nossa aula com isso hoje. Esse é o nosso planejamento de aula, né? Então, olha só, a gente vai. Bom, tá aqui. Ah, quem que escreve? João que escreve. Sim, mas que João, né? Então, a maioria, e aí eu vou citar para vocês os eruditos, Champlin, o comentário de Champlin, comentário de Vida Nova, comentário do Moody, comentário, enfim, 99, a maioria esmagadora dos comentaristas, inclusive pais da igreja, vão dizer apóstolo João. Você pega Crisóstomo, Irineu de Lyon, Policarpo de Esmirna, toda essa galera aí foi João que escreveu. Que João? Aquele João, o apóstolo de Cristo. Aquele lá que reclinou a cabeça lá, que escreve também o Evangelho de João. E que escreve não somente essa, mas outras 2 cartas, primeira, segunda e terceira João, né? A trinca ali das cartas joaninas, o Evangelho e Apocalipse. Então, é a mesma pessoa que escreve essas 5 cartas, né? A gente pega a citação, por exemplo, de Irineu de Lyon, citação de Inácio de Antioquia, de Crisóstomo, que vai dizer que João estava em Patmos. Então, os pais, que a gente chama na teologia histórica, né? Os pais da igreja apontam para João. O texto bíblico também aponta para João, o apóstolo. Não tinha nenhum outro homem na história da igreja do primeiro século com esse nome João, Ioannes em grego, que tinha tanta relevância, né? Não tinha ninguém. Por exemplo, quando a gente encontra a carta de Tiago, certo? Como é que Tiago se apresenta? Deixa eu abrir aqui no texto de Tiago. Tiago se apresenta assim, é muito interessante. Ele dá uma carta branca, né? A gente chama hoje de carteirada, né? Tiago, ele vai começar a carta dele assim. Tiago, Teu, Caiqueria, Jacobos, escravo, servo, né? De Deus e do Senhor, né? Do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos. Ou seja, ele só se apresenta como? Como Tiago. Quem que escreveu? Tiago, os 12 tribos, tal, 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 né? E ele vai dizer
que estão espalhadas aí, né? Graça. Tá? Então, veja, na diáspora, entre diáspora, tá? Paz para vocês. Ele se apresenta como? É Tiago. Como que é teu nome? Renato. Renato de onde? Não. Se a pessoa nem se apresenta, ele dispensa apresentações. Que Paulo. Paulo de onde? Só pode ser o apóstolo Paulo. Tem outro Paulo. Quem que é Paulinho ali da esquina que fazia, né, que tem uma venda na esquina? Não, é o apóstolo Paulo. Então, a história aponta para esse caminho. Quem que escreve a carta a primeira carta de João? Quem é esse João? É o apóstolo. Agora, o problema é, ele não coloca na carta dele de primeira João, ele não coloca uma identificação. Eu, João, como Tiago começou. Tiago, né? No caso aqui, Tiago começa, né? Servo do Senhor Jesus Cristo. Não tem isso na carta. Como Paulo começa. Paulo, separado para o evangelho, tal, 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 aos santos que estão em Éfeso, fulano e tal. Não tem. Isso aí você não vai encontrar. Como é que 1 João começa? Aquele que estava no princípio, que nós ouvimos, que nós vimos com os próprios olhos, né? Mas quem que é? Já começou assim a carta? Não falou nada? A gente não tem nenhuma referência nesse sentido. Agora, na carta, nas outras cartas, aí a gente tem. Por exemplo, a carta de segunda carta de João. Aí a gente vai ter, ó, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. Então, mas que presbítero é esse? Né? Parece que é João. A gente vai ver que a história vai contar que João era pastor de igreja, presbítero de igreja lá na região de Éfeso. Esse contexto histórico, geográfico ali. Mas e o terceiro é que realmente vai escancarar um pouco mais. Olha o que ele diz. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, ele vai dizer que quem que escreve a terceira carta que a gente diz que é de João é um pastor de igreja, presbítero. E esse presbítero vai escrever para um amigo dele que ele ama na verdade, que é quem? Gaio. E o segundo João, a segunda carta aqui, quem que escreve? É um pastor de igreja, um presbítero, que escreveu para uma senhora eleita. Quando a gente for ver 2 João, se é que a gente vai ver, aí a gente vai brigar, vai discutir quem que é essa senhora eleita. Se é uma mulher, se é uma igreja, a gente vai brigar depois. Mas quem que escreve a carta? É um pastor de igreja, um presbítero, né? É um bispo, é alguém que pastoreia pessoas, que cuida da igreja, que serve os irmãos. Só que primeira, João, ele não começa assim. Ele já começa, olha, que era desde o princípio, ouvimos o que vimos com os nossos próprios olhos, né? Ele não vai falar nada. Agora, lá no capítulo 5 ele vai dar uma, uma, uma caminhada por aí. Então, a ideia é que ele vai. A gente vai ter que caçar quem que é esse João. Na verdade, quem que é esse João, não. Quem que é essa pessoa, porque nem na carta diz que foi João. Que é a mesma coisa do evangelho dele. O evangelho começa, olha, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Mas aí no meio dos evangelhos ele vai deixando pitadas de quem que era. O discípulo amado, ele coloca lá no meio, né? Aí ele coloca assim, é aquele que reclinou sobre o peito, aí ele vai soltando uma pitada lá, né? Então ele vai colocando uma legenda ali no meio da coisa, e a gente vai entendendo. Então, a gente entende que esse que escreveu é o apóstolo João, não tinha outro João na igreja com essa, a gente vai chamar no português com esse pedigree, né, para escrever uma carta que as igrejas iriam receber. Agora, João escreve muito velho essa carta, né? Escreve no final de sua vida, depois de, e isso aí está em sintonia com os comentaristas, então depois eu vou mandar as bibliografias para vocês darem uma, uma estudada, né? Ele escreve no final da vida ali, 90, 100 depois de Cristo, última década ali, na virada do primeiro para o segundo século. Ah, muito provavelmente, de Éfeso, né? Então ele era pastor de igreja em Éfeso. E isso, a tradição corrobora com essa ideia, quando até hoje a gente tem em Éfeso um túmulo, né? Que supostamente era do apóstolo João e da Maria, né? Da mãe do Cristo, da mãe de Jesus. Por quê? Porque João cuidou de Maria até ela morrer, né? Lembra, Jesus na cruz disse,
homem está aí com a mãe, mãe, aí é teu filho, né? Então, a gente encontra isso, onde que a gente encontra isso? No Evangelho de João, porque foi ele que viu esse negócio aí, foi ele que estava lá, ele que escreveu, né? Então, Maria, ela é cuidada por João, como que Jesus diz, eu estou partindo, meu querido, cuida da minha mãe, né? E aí João cuida de Maria, a gente tem informações da história mesmo, a gente vê isso lá em história eclesiástica, esqueci o nome do autor agora, mas documentos históricos vão mostrar para a gente que João morreu em Éfeso. Ele vai ser exilado, né? Então vem a perseguição, todos os apóstolos morrem até 67. Então, primeiro vai começar por Tiago, os outros vão morrendo um por um pela perseguição. Morrem por último Paulo e Pedro, né? Roma, um decapitado, o outro crucificado, aquela coisa toda, sob a perseguição ferrenha do apóstolo Eusébio de Cesareia. Muito obrigado, viu, Marcos? Esse nome que eu tinha esquecido. Eusébio de Cesareia vai narrar esse final da vida de Pedro, de João, né, com Maria e tal. Então, eles vão morrer todos os apóstolos e vai ficar João, que vai morrer de, como a gente diz, né? Vai morrer de velhice, morte morrida, né? Ele vai ser exilado, né? Vai ser exilado na ocasião do Império Romano ali, Vespasiano, 70 e pouco depois da queda de Jerusalém por ali, vai ser exilado naquela ilha de Patmos, daí ele recebe a revelação do Apocalipse, conforme o próprio Apocalipse capítulo 1, e daí ele volta, ele diz lá textualmente, estava na ilha de Patmos, achei-me no dia do Senhor em espírito, tal, 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 né? Apocalipse 1. E daí ele volta, muda o imperador, ele volta, e aí, já que sob o reinado de Domiciano, final do primeiro século, 85 para frente, né? 90, 95 depois de Cristo, ele escreve tudo de uma vez, né? Apocalipse, João, primeira, segunda e terceira João, né? Então, uma tacada só vai escrevendo tudo e a gente tem o que a gente vai chamar de corpus joanino, né? A literatura de João, literatura joanina. A gente vai ter isso daí, então quem escreve? Apóstolo João, final da vida, velhinho, um velho, pastor, velho, sabe aquele pastorzinho velho de igreja que está lá na igreja 60 anos lá? É esse o perfil. E eu acho que é por isso que ele vai pôr muito filhinhos na carta, né? Aquele velhinho, não igual o meu avô. Meu avô era um velho ranzinza, que você passasse na frente dele e jogava o controle na sua cabeça, porque ele não queria que ninguém passasse na frente dele quando ele estivesse vendo televisão, né? Não esse daí, mas um senhor amoroso que foi transformado radicalmente, pelo amor de Deus. Eu acho que é por isso que ele fala tanto amor. É o mesmo cara, para você não ficar, como assim? É o mesmo cara que era filho de trovão no Evangelho, que queria mandar descer fogo do céu para matar samaritano. É o mesmo cara. Só que agora ele foi inundado pela graça de Deus e ele vive com Cristo esses 60 e tantos anos de vida, né? E aí ele vai estar bem velhinho ali no final do primeiro século escrevendo isso daqui. A gente tem um advogado junto ao pai, né? Olha aqui, amor é aquele que dá a vida pelo irmão, né? A gente conhece quem ama desse jeito, né? Aquela coisa toda. Então, esse é o autor da carta, quem que escreve? João. A, a, Escreve por essa época aí, finalzinho do primeiro século, provavelmente de Éfeso. A gente não tem nenhuma outra evidência de que ele escreveu de outro lugar. Muito provavelmente os comentaristas, os biblistas, vão por esse caminho de escrita, né? De local. E aí tem mais uma questão. Primeiro, o que João era? Meu Deus, já é 9h15, eu nem comecei a aula. Ah, João era esse pastor, muito provavelmente, que preparava missionários, treinava missionários, porque quando o cara é novo, ele mesmo vai. Ó, vamos comigo que eu te ensino. Vou te explicando, você vê como que é. Quando o cara tá mais velhão, ele fala assim, ó, cara, não tem estrutura, mas não tem condição. Então, eu vou te ensinar, você vai lá. E ele é pastor de igreja, tem uma congregação para cuidar das igrejas ali da Ásia, né, de Éfeso. Então, vai lá. Então, muito provavelmente, João, ele vai preparar obreiros e vai enviar pela Ásia Menor, naquela região. E por que que a gente infere isso? Por causa da carta de terceira João. Ele vai dizer: eu mando pessoas, e tem uns aí na igreja de vocês que não recebem eles, quando sabe que vem da nossa parte. Né? Aquele cara lá, o tal do Diótrefes, né? Que a gente vai ver lá na carta de
de primeira João, de terceira João, né? Ele vai dizer que, na verdade, esse cara, ele impede de receber, ele expulsa as pessoas da igreja, né? Ele disse que Diótrefes gosta de exercer primazia, né? Então, provavelmente, João preparava esses obreiros, esses missionários e mandava, dizia, olha, vai lá pregando, vai por ali, você chegar lá por aquela região, para lá na casa de Gaio. Gaio é gente boa, ele vai te ajudar lá e ele vai te dar uma comida, um banho, uma acolhida, e lá você, ó, continua a sua missão. Então, provavelmente, João tinha esse tipo de trabalho, né, na velhice, pastoreava a igreja, cuidava dos irmãos da igreja local e ele treinava outros missionários. Imagina, professor de missões, né? Vamos lá, seminário de missões, né? Quem vai dar? O apóstolo João, né? Então, o pessoal sentava para aprender e João ensinava e mandava os obreiros, né? Espalhados aí pela Ásia fora. Então, é muito provavelmente isso. E a gente vai ter um probleminha que João vai escrever, acabando por defender, né, a igreja contra essa heresia que vai ser o iniciozinho, né, do gnosticismo ali, do proto-gnosticismo, que vai vir desde a carta de Colossenses, lá do ano 60 e pouco com Paulo, e vai desembocar no primeiro século, mas ele vai ficar, a gente vai ter docetismo, aquela coisa toda, mas vai ficar muito, o caldo, como a gente chama, vai engrossar lá no segundo para o terceiro século, né, quando a igreja vai precisar se juntar para fazer um concílio, né, para dizer, não, Jesus não é um espírito, ele não é um vulto, ele é de carne e osso, sim. O espírito é Deus, aquela coisa toda, né? Então eles vão ter que fazer, que é o que a gente chama de Concílio de Nicéia, né? 323 depois de Cristo. A gente vai ter esse negócio num estágio um pouco maior. Mas aí vai começar com 1 João, que é o que a gente vai chamar de protognosticismo. É uma heresia que vai se levantar contra a igreja, que é um pessoal que vai misturar as coisas, né? Olha, sempre, toda religião desajustada começa assim, o pessoal misturando coisa, né? Inventando moda, em vez de ficar com o texto bíblico, vai misturando um monte de coisa no liquidificador e vai dizendo no final, olha que coisa linda, né? Parece o Jack Stripador, né? A cabeça de uma coisa, a perna de outra, o braço de outro, e diz, olha que legal essa teologia sistemática, né? Que faz total sentido na minha cabeça. E não, o pessoal vai misturando as coisas e vai acabar surgindo isso daí que a gente vai chamar de protognosticismo, que é o quê? É uma heresia que foi combatida e condenada na igreja mais para frente, 300 e pouco inicia, vai ser como a gente chama, o caixão e vela preta, né, do gnosticismo, mas que começa com João. Vai ser um gnosticismo aí que vai pregar que Jesus e aí tem variações, tá? Tem os docetistas, tem os ascetistas, então tem umas variações, mas a princípio Jesus Cristo não é homem. Por que que Jesus Cristo não é homem? Porque o espírito é bom. Isso vem filosofia platônica. Bebem lá em Platão, traz para cá a dualidade entre coisa ruim, caída, arranhada e mundo bom, perfeito, mundo das ideias. Aí eles vão pegar a filosofia platônica, os clássicos da filosofia, vão colocar Jesus no meio e vão interpretar Jesus pela ideia deles. Aí vai dizer, não, Jesus não era carne, gente, igual a gente faz, né? Igual a gente, eu toco, né? Eu conheço, eu cheiro, eu abraço, eu beijo, não. Jesus não era assim. Ele era tipo um fantasma. Ele estava ali, mas na verdade ele não era carne humana. Por quê? Porque tudo que é do corpo não presta. Tudo que é na carne não presta. E tudo que é espírito é bom. Tudo que é espiritual, é elevado, é bom. Então, Jesus não podia ser carne. Porque se ele fosse carne, ele ia pecar. Ele ia fazer coisa que não presta. Então, ele era como se fosse um vulto, uma espécie de fantasma, uma coisa nesse sentido. Porque a gente sabe que ele é totalmente bom. Se ele é totalmente bom, ele não tinha carne. Porque carne, se alguma coisa do Espírito de Cristo tivesse contato com alguma coisa carnal, ele ia pecar. E a gente sabe que Jesus não pecou, logo ele era um espírito. Então o pessoal vai por esse caminho. Tem umas variações, vou dar um exemplo aqui para vocês. O pessoal vai dizer que Jesus era homem, perdão, era Deus, né? E daí, quando chegou na cruz, ele deixou de ser Deus, aí morreu na cruz, e daí ele morreu, depois ele ressuscitou como Deus também. Então ele era Deus, parou de ser, voltou de novo. Então, assim, tem como a gente chama, essas viagens, né? Então, o pessoal vai por isso daí. Não, Jesus é corpo, carne e osso. João vai defender isso na carta dele. Inclusive, ele vai dizer: você quer saber quem que é o espírito do anticristo? É aquele que nega que Jesus veio em carne. Esse tem um espírito do anticristo. Que a gente vai ver isso aqui. Anticristo tem nada a ver com Apocalipse, com besta, com nada, não. Anticristo no contexto de João, certo? Então, veja.
1 João capítulo 2, muitos anticristos têm saído pelo mundo. E a gente vai ver lá o que que é isso aqui. Então, veja, ele vai dizer, esse negócio está errado. Jesus era gente, sim. Não é que ele era fantasma, ele era gente. Eu comi com ele lá no Mar da Galileia, a gente assou um peixe e comeu um peixinho frito. Tranquilo, eu comi com ele, porque a gente multiplicou pão e peixe. Eu deitei no ombro dele. Como que eu deito em cima do ombro de um vulto? É uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Eu comi com ele. Estava na hora que ele partiu o pão e comeu. A gente ceiou junto. A gente estava no Mar da Galileia junto. Quando foi para o Getsemane, eu fui lá. Na Transfiguração, eu também estava lá. É uma pessoa que chora, que sente fome. É uma pessoa. Não vem dizer que é um vulto. O João vai defender isso na carta dele. E no Evangelho também. Por isso que o Evangelho vai dizer. No princípio era a palavra era Deus. E lá no verso 14 ele vai dizer: e o Verbo encarnou, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, né? Como no gênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Então ele vai defender isso lá no prólogo do Evangelho e na carta também. Mas olha, não vem com essa história, não, que Jesus é vulto, que não sei o quê, não. Tomé até foi nessa daí, mas botou a mão na ferida e prostrou-se adorando. Deus meu, né? Senhor meu e Deus meu. Então, o pessoal vinha com essas ideias. Outra coisa também é que eles tinham pouca afeição natural. Então, eles não. O Marcos está aí padecendo dificuldade, aquela coisa. Mas tá tudo bem. Ele é 100% bom no espírito. Ele vai morrer em algum momento. Morrer, morreu, que pena, né? Amém, aleluia. Está com o Senhor. Então, era um pessoal meio frio, um pessoal meio que não tinha tanta aquela coisa de estar envolvido fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, de visita, de cuidado, de proteção, de amor, de carinho. Por quê? Porque, na verdade, não tem essa necessidade toda. Pessoal com pouca afeição natural, né? Essa coisa de ter cuidado com o próximo, né? Então, essa heresia vai por esse caminho também, né? Nós temos aí a questão do, do Jesus não ser carne, né? Aí vai ter uma outra coisa que eles vão também falar, né? As principais são essas, mas a outra coisa que eles vão falar é sobre um conhecimento especial, né? O conhecimento que você precisa ter um conhecimento. O que que o pessoal diz, né? É, Deus não fala com você, meu irmão, que está aí lendo a sua Bíblia, ele fala comigo, né? Porque eu sou o pastor, né? Eu sou o cara especial, eu sou o cara que estudei da Bíblia, né? Isso não se sustenta, né? O Senhor fala pela sua palavra e pelo seu espírito conosco. Se a gente estuda a sua palavra, se a gente vive uma vida de oração, de piedade, o Senhor fala conosco. Os gnósticos vão dizer que precisava de ter um conhecimento especial, que Deus não deu nem para os apóstolos, que Deus não deixou com eles. E que eles precisavam de ter esse. Isso está muito presente na carta de Colossenses. Lá em Colossenses, Paulo vai dizer: culto aos anjos. Lembra que ele vai dizer lá em Colossenses? Olha, vocês estão com esse negócio de culto. Tá viajando mesmo. Culto aos anjos. Não. Em Cristo estão tesourados todo o tesouro, toda a sabedoria, né? Ele vai pôr aquele trecho bonito lá no capítulo 1 de Colossenses, né? Ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Ele é o criador, o sustentador de tudo. Não tem outro conhecimento que está em outro lugar. Está tudo na pessoa bendita de Jesus. Conheça Jesus e a sua palavra, que você conhece tudo. Pedro vai dizer isso. Segundo de Pedro, capítulo 1, vai dizer que Deus em Cristo nos deu tudo o que nós precisamos para viver a vida e uma vida piedosa. Ele vai dizer isso. Em Cristo está tudo conhecimento. Se a gente mergulha na pessoa de Jesus, a gente aprende tudo que Deus quer. Então a gente vai. Só que os gnósticos não. Não, a gente precisa de ter um conhecimento aí que é com as estrelas, um conhecimento esotérico, né? Um conhecimento meio diferenciado, muito influenciado. Platonismo e muito influenciado pelas religiões do Oriente Próximo ali, zoroastrismo, aquela coisa lá de Zaratustra, né? Então, é, tá bom, Adriana, vai lá, boa noite. Ah, então, vai ter esse monte de, como eu disse, esse Jack Stripador, né? Então, o cara recorta um monte de coisa, pega daqui, pega dali, e diz: olha aqui, isso aqui é que Deus quer para sua vida, né? Não é bem por aí. João vai escrever uma carta dizendo isso. Não é bem por aí. E aí a gente vai ver que João vai trazer vai bater muito forte contra essas ideias, não somente no capítulo 1, mas em todos os seus 5 capítulos dessa carta, ele vai falar sobre isso o tempo inteiro,
sobre amor, irmão, sobre cuidado, sobre Jesus Cristo vir em carne, sobre ele ser homem, sobre ele ser verdadeiro Deus, sobre salvar a gente dos pecados, sobre ele interceder por nós. Ele vai trabalhar isso na carta inteira, né? Então ele vai escrever com essas coisas. Então a gente tem um pouquinho do contexto teológico, contexto histórico, contexto autoral, aquela coisa toda. Então eu acho que dá para a gente começar a ir para o texto, porque aí a gente vai conseguir caminhar bem, e aí a gente vai ter mais alguns minutos e vamos finalizando aí. Olha lá. João, primeira carta de João, lá no finalzinho, né? Perto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Eu estou lendo agora na NAA, Nova Almeida atualizada. Se você tiver com outra Bíblia aí, não tem problema, a gente vai se achando. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Então, veja, verso 1, né? E aí, isso aqui é um paralelo total com João 1. Você vê lá, você vai dizer, olha, se não é a mesma pessoa, alguém copiou de alguém, porque é a mesma coisa, de verbo da vida, daquela coisa toda, é palavra da vida. Então, veja, João já começa, como a gente chama, né, com o pé na porta, né? Quer dizer, olha, eu vi com o meu próprio. Foi que alguém me contou o que eu ouvi e que eu vi com o meu próprio olho, que a minha mão apalpou. Minha mão não apalpa fantasma. Você já pegou num vulto? Não. Não dá para pegar em vulto, não dá para pegar numa sombra, não dá para pegar num fantasma, numa alegoria. Eu peguei nele. O que eu vi com o meu próprio olho. Não foi que ninguém me contou. Eu vi ele. E eu estou falando de quem? A respeito da palavra da vida. Ou, como a tradução mais almeidista, né? O verbo da vida. Essa palavra, então ele está falando, eu estou falando daquela palavra que originou todas as coisas. A palavra que dela está a vida. E aí é um paralelo total com João 1, ele vai dizer a vida estava nele e era a luz dos homens. Né? Houve um homem chamado João, né? E ele vai falar de João Batista. Veja, a vida, essa palavra, que a vida reside nela, que a vida está nesta palavra, que alguém disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém disse isso, João 14,6. Ele é a vida está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Certo? A vida está nele. João vai dizer isso lá. E era a luz dos homens. E ele vai dizer: eu estou falando da palavra da vida. Essa, essa, esse ser que não. Você toca na palavra, eu mexo com linguística no mestrado. Você toca na palavra, você consegue abraçar um oi, um amor. Ninguém toca na palavra. Certo? Não dá para pegar numa palavra. Ele vai dizer: nesta palavra que é o Senhor Jesus, que originou todas as coisas, que em quem a vida reside, que está lá em Gênesis, lá, né? Disse Deus, haja luz e houve luz, lá em Gênesis 1, né? Que João vai dizer no seu prólogo lá do seu evangelho que essa palavra era a luz dos homens, que a palavra era Deus, que a palavra estava com Deus, que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? Aquela palavra que criou todas as coisas, que encarnou a palavra encarnou, ganhou um corpo, com cabelo, com olho, com barba, com sexo masculino, uma pessoa. A palavra virou gente, lá em João 1,14, e habitou entre nós, e ele diz: vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Eu vi, né? Ele vai dizer lá. Ele vai dizer: eu estou falando desta palavra, Davi, que eu peguei com a minha mão, e que meu olho viu e que meu ouvido ouviu. Verso 2. E a vida se manifestou. Que vida? Essa vida que está na palavra, que é Jesus Cristo. Ele é a vida. Ele disse isso, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é uma pessoa, nosso Senhor Jesus. Aí ele vai dizer, a vida se manifestou, nós a vimos. Como alguém diz, é engraçado, eu vi a vida. Né? Não dá para ver a vida. Sim, dá para ver. Se a vida é uma pessoa, e é uma pessoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus, como que eu vou dizer? Eu vi a verdade não se vê. Você pode ver um fato verdadeiro, mas a verdade não se vê.
Filosoficamente falando, isso é meio complicado. A não ser que a verdade seja uma pessoa. Eu posso dizer, eu estou usando uma blusa azul, uma camiseta azul. Você vai dizer, ok, eu estou constatando a verdade. O que que você está vendo? Eu vestindo a camiseta azul. Você não está vendo a verdade, você está vendo que o que eu falei é verdadeiro. A verdade não se vê, a não ser que seja uma pessoa. É a mesma coisa da vida. A vida é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele disse: Eu vi essa vida. E essa vida se manifestou. Essa vida apareceu. E a vida aqui, irmãos, não é vida, vida eterna. Também, mas é a origem, aquele que sustenta a vida, aquele de onde a vida emana. Aquele que é a raiz da vida, que deu origem à vida, aquele que sustenta a vida e que é a vida. Porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, Jesus falou, João 14,6. Então ele vai dizer: Eu vi essa pessoa. Minha mão pegou nele. Eu vi ele falando aqui no meu ouvido: João, ó, vai lá buscar não sei o quê. João, olha, ajuda Pedro ali a carregar o barco. João, não sei o quê. Ele, se eu ouvi ele falando. E eu vi ele e a minha mão apalpou. Se manifestou e nós a vimos. Nós quem? Por que está no plural aqui? João está escrevendo com outra pessoa? A gente não tem evidência para isso. Muito provavelmente é aquele plural de respeito, aquele plural de impessoalidade, aquele plural de que está representando um grupo, né? Eu penso que ele está falando do grupo dos apóstolos, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho em escola, né? E quando eu vou mandar recado para os alunos no grupo das famílias, no grupo dos pais, por exemplo, eu vou mandar um recado formal em nome da escola, eu coloco coordenação pedagógica lá no final. Mas coordenação pedagógica só tem eu, não tem dois, três, quatro, cinco coordenadores do médio. Só quem coordena sou eu, mas é aquele plural da formalidade, né? Olá, senhores pais, queremos avisar-los que queremos quem? Eu quero avisar vocês, né? Não, mas aí a gente sempre usa um plural, aquela coisa. Eu acho que é isso que João está fazendo, tá? E ele vai dizer, nós demos testemunho, né? E anunciamos a vocês, a vida se manifestou, né? Damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Qual é a vida eterna? Esse que ele viu e ouviu e apalpou e que anunciou, falou. E essa vida eterna estava o quê? Estava com o Pai e foi manifestada. A palavra manifestada aqui é a palavra Friday, né? Que tem a ver com aparecer, né? Tem a ver com vir à luz, aparecer, né? De que estava no escuro e, igual a criança pequena achou, né? Olha só, achou, né? Apareceu, que se manifestou, que estava oculto e apareceu, né? Que estava escondido e foi revelado, né? Tem a ver com isso. E ele vai dizer, se manifestou, nós vimos e demos testemunho. A vocês quem? Os cristãos do outro lado que estão recebendo a carta. Então, João escreve para cristãos ali naquela região da Ásia, né? Éfeso, companhia, né? Colossos, Esmirna, Tiatira, Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Então, João escreve para cristãos e ele vai dizer: a vida eterna se manifestou e a gente falou para vocês. Que estava com o Pai e nos foi manifestado. E agora, o verso 3 é interessante, porque ele vai dizer: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Para quê? Ou seja, ele está dizendo: eu ouvi de Jesus algumas coisas. E eu vi também algumas coisas. Eu vi e eu ouvi. O que eu vi e o que eu ouvi, eu anunciei para vocês. Certo? Então tá aqui. Olha, chegou aqui o governador do estado. E, ó, ele me disse, olha, eu vi que ele falou e ele falou assim, 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 assim. Porque, ó, o que eu vi que ele disse, o que eu vi ele gesticulou e tal, não sei o que, ele trouxe um documento, eu vi o documento lá. Eu tô passando aqui para vocês, tá? Vocês não saber que eu tô, né? O que eu vi, eu tô passando. É isso que ele tá dizendo. O que eu vi e ouvi da palavra da vida, de Cristo, do Senhor, eu passei para vocês. Vocês quem? Os cristãos, que estão recebendo a epístola. Para que ele escreveu? Propósito da carta de João está aqui. Propósito da carta de João está aqui. Quer dizer, eu escrevi para isso. Para que ele escreveu?
para que vocês também tenham comunhão conosco. Ele viu e ouviu e escreve para eles, para que eles tenham comunhão com eles. Eles quem? Conosco quem? Com os apóstolos. E ele vai dizer, verso 4, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? E é por isso que o nome do curso é Verdadeira Comunhão. A carta de 1 João é a carta da comunhão verdadeira. Qual que é o tema da carta de João? Comunhão. Guarde isso na sua cabeça. Agora, não é comunhão. Ah, vamos domingo de tarde almoçar lá no prédio da igreja. Vai ser tão bom a comunhão que a gente tem lá. Isso não é comunhão para João. João vai dizer que comunhão é compartilhar dos mesmos ensinos de Cristo. Se eu estou aqui, em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, e tem um camarada lá no Japão que ele guarda os ensinos de Cristo, eu tenho comunhão com ele. Por que que eu tenho comunhão com ele? Porque ele tem comunhão com os apóstolos. E a comunhão dos apóstolos é com o Pai e com o Filho. Ele diz, o João está dizendo, eu, apóstolo, minha comunhão, nossa comunhão, eu, Pedro, Paulo, João, Tiago, Bartolomeu, né, Felipe, nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E tudo que eu vi, que eu ouvi, eu escrevo para vocês também entrar no grupo com a gente. Para também vocês terem comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, qual que é o tema da carta de 1 João? A comunhão verdadeira. Eu estou escrevendo estas coisas. O quê? Isso aqui que ele vai dizer, né? A carta toda, que ele vai começar a escrever. Vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E por quê? Se vocês tiverem comunhão conosco, o quê? A gente escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Verso 4. Então, veja. E aí vai ter um problema no texto grego, né? Porque lá no verso 4 vai ter a Kaitalta. Eu vou abrir aqui, melhor. Kaitalta, grafo, mechenei, rina, rechara, rimon. Ré, e aí vai estar lá. Eu vou abrir aqui mais fácil. Eu vou abrir o texto receptos e o texto, que é o nome? Texto crítico. Ah, texto, não, melhor. Receptos. Então, veja, a gente vai ter, ah, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui o, cadê? Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela, share screen, tela. Ok, então veja, mais uma vez, João escreve, vocês estão vendo aí, né? Ó, tá aqui, esse é o texto recepto, o texto recebido. Tá aí, 1 de João, vai ter aquele velho bom anúncio, né? Bem grande aqui na tela. Tá aí, capítulo 1. Tá aqui o texto grego. Ele vai ter uma diferença, inclusive ele já dá aqui, ó. Variante 1, var 1, variante 2. Eu vou colocar aqui um zoom. Então ele vai dizer aqui, ó, e talta, esta, Graphomen, nós escrevemos isto, Renin, para vocês, Rina, para quê, ou por causa de quê, né? Ré, a alegria, Ré é é um artigo, Rara, ou cara, se você entende a letra aqui mais antiga, né? Não com a pronúncia atual, Ré, cara, né? Alegria, né? Aí aqui é o problema. Tem alguns manuscritos que vai estar assim, Remon. Esse aqui é uma letra eta em grego, né? E aí vai ter outros manuscritos que vai estar assim, rimon, remon, rimon. Esse U aqui, que está grifado em azul, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Esse U aqui que está grifado, parece um U, é um Y, é uma letra Y em grego, né? E vai dar um sentido para a frase. E essa aqui, que parece um N, não é um N, tá? É um ETA, parece um N, mas não é. Veja que é igual, ó. M, né, digamos assim, a transliteração, ômicron, né, ômega, né, e o Ni, letra N, M-O-N, mon. Aqui também, M-O-N, mon, aqui, mon. Só que vai mudar essa primeira letrinha também, não. Um parece um U e o outro parece um ETA, né? Ou, parece um ETA, parece um N, que é a letra ETA. Então, veja, vai ter essa variação. A gente chama esse variante textual. No texto grego, quando a gente pega, a gente vai ver que tem essa variação. A maioria dos textos, que é as traduções que nós temos, Bíblia NVI, NVT, Almeida 21, Almeida Revista Atualizada,
mundaréu de Bíblia vai por esse caminho aqui, ó. Vai seguir a variante um, que é isso aqui, ó, Novo Testamento grego, e alguns vão pela outra, pouquíssimos, pouquíssimos. Então, eu estou com um texto crítico, né? Eu não sigo o texto Receptus, eu vou pelo texto crítico, eu acho que é o que é mais bem apurado, eu acho que é o que tem mais documento, eu acho que dá para a gente ir, não descarto o Receptus, a gente tem muita coisa para pegar com ele, mas nessa questão específica aqui, eu vou. E ele vai dizer outras variações aqui, ó. Ó, a variante aqui, ó. Ele vai dizer, ó, cai alté e esta, estim, e esta é ré. É pangelia e angelia. Eu estou com a primeira. Mensagem, é pangelia, mensagem. Reacocas, nós ouvimos, passamos para vocês. Tá, 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 tá. Então, tem muitas outras variações. Essa daqui não é tão significativa, mas essa daqui sim. Por quê? E eu vou abrir aqui no outro texto para vocês darem uma olhada. Vou pular no texto de João, porque vai mudar, né? Versículo. Olha lá, o texto vai por esse caminho aqui. Olha lá. Aqui, ó. Caitalta, é bom que isso daqui tem os sinais, ó. E estas, grafomen, nós escrevemos isto, rimeis para vocês, rina para aqui, rerará, né? Alegria, rimon. Ele tá com a primeira, ó. Remon, tá até aqui a transliteração. Remon, H-E-M-O-N, Remon. Por quê? Porque é como, isso eu vou falar em português, é como se fosse o seguinte: qual que é a diferença de nosso para vosso? Nosso é meu, vosso é de vocês, né? Essa é a vossa casa. Essa casa é minha? Não, é vossa. Essa é a nossa casa. Então eu estou no meio da coisa. É meu. Então é só isso que muda. Um vai estar para que eu escreva estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E a outra variação vai dizer: eu escrevo essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Para que a alegria de vocês seja completa. Eu estou do primeiro time. Eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A alegria de João e dos apóstolos. Então, e aí eu acho que, hermeneuticamente falando, faz mais sentido, é o quê? Eu escrevo isso para que vocês entendam o que eu vi, ouvi, toquei, recebam os ensinos de Cristo, entrem em comunhão conosco pelos ensinos de Cristo, e vocês entram com a comunhão, para a comunhão verdadeira com o Pai e com o Filho. Aí a minha alegria vai ser completa, a nossa alegria aqui vai ser completa, porque imagina só, né? Tem alegria maior do que se evangelizar alguém e alguém aceitar o evangelho de Jesus e ser salvo? É uma alegria maravilhosa. Quando alguém entra em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, a minha alegria é completa. E aí eu entendo que João está dizendo isso. A nossa alegria é completa. Então, tem essa variação aí. Eu estou com o pessoal do primeiro time, do texto crítico, e eu tô, aqui o que eu estou é o Nestle Aland, que é o texto grego antigo, né, do texto crítico. Então, eles vão por esse caminho, eu estou com eles também, uma tradução boa, né, com, com, com bons papiros, com muitos manuscritos que vão por esse caminho, então eu estou com esse time aí. Mas, assim, se você disser, não, eu estou do time da vossa alegria, então, ok, o que que João queria dizer aqui? Então, tente me explicar. Ah, para que a alegria de vocês seja completa. Como assim a alegria de vocês, né? Então, eu estou com o primeiro time que eu acho que faz um pouco mais de sentido. Mas, assim, não é nada assim absurdamente diferente, né? Mas vai ter essa variação. E eu acho que é isso. A carta de 1 João, versículo-chave, inclusive na minha Bíblia, esse é o texto que eu estou usando aqui. Não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Aqui em cima vai estar assim. Cadê? Aqui, ó. Versículo-chave. Esse é o texto grego que eu uso, né? Livro velho que eu uso faz tempo para estudar. Aí diz aqui, ó, versículo-chave. O versículo-chave de 1 João é 1 João capítulo 1, verso 4. Do mesmo jeito que a gente viu Efésios, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Das regiões celestiais em Cristo, Efésios 1, 3. João, 1 João 1, 4. É o versículo-chave da carta. Ele escreve a carta para que quem receba tenha comunhão com ele. E a comunhão dele é com o Pai e com o Filho. E aí a alegria dele é completa. A carta de João tem a ver com comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira não tem a ver com bater papo no domingo depois do culto para comer uma feijoada. Faz parte da comunhão. A comunhão verdadeira é compartilhar os ensinos de Cristo. É estar debaixo do mesmo jugo, do mesmo Senhor, compartilhando a mesma fé. Isso é a comunhão verdadeira. Aí a gente está em comunhão com os apóstolos e está em comunhão de tabela com Deus e com Jesus Cristo.
Aí a alegria deles são completas, tá? Dos apóstolos, né? Então, por que que ele escreve a carta? Ah, por que que João escreveu a carta? Eu escrevo essas coisas para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. E escreva essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E está em sintonia com o quê? Alguém já falou isso em outro lugar. Vocês lembram? Quem foi que falou isso? Não. Essa frase, para que a nossa alegria seja completa. Vocês lembram alguém que falou isso? Não sei se vocês estão com memória fresca aí. Dá para dar um Google, talvez, não sei. Quem foi que disse isso aí? Que a nossa alegria seja completa. Vê se vocês lembram aí. João capítulo 15, verso 11. Ele mesmo disse isso. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Né? Então, parece que é a mesma pessoa mesmo que está falando. A gente vai chamar a gente chama isso de paralelismo, né? Essas frases que estão em sintonia, né? Inclusive, ele vai dizer lá em João 15, o mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E a gente vai ver que vai ter essa retomada na carta de João. Eu vou dar um novo mandamento, mas que é antigo, que vocês conhecem desde o princípio. Como assim? Que mandamento é esse, né? De amar uns aos outros. Então, a gente vai ficar por aqui. Acho que deu para a gente dar uma introduzida na carta. Vimos o prólogo, daí a gente continua lá no versículo 5 até o final do capítulo 1 na próxima semana. E a gente vai indo, né, se Deus permitir, serão 8 aulas, 8 encontros. Esse foi o primeiro. E a gente tem mais, acho que 9, talvez. Enfim, julho e agosto, né? Vamos ter esses dois meses aí de aula. Tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa, um comentário, uma pergunta? Eu falho muito nisso. O Cado fez essa observação para mim no final do outro curso. Falei, Cado, o que que eu posso melhorar? Ele falou, as pessoas às vezes participam um pouco, né? Elas falam um pouco e tudo mais. Eu acabei de dar uma aula de 1 hora e ninguém falou nada. Então, eu estou repetindo o mesmo erro. Então, assim, ficou alguma dúvida? Enfim, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Ainda tinha muita coisa. De novo, a mesma coisa. Olha, né? Muito legal, eu não lembrava desse versículo. Mesma coisa. Ele está escrevendo para a senhora eleita. Ele disse: Eu tinha muita coisa para escrever para você, mas eu vou deixar para escrever pessoal, eu vou deixar para falar pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa, né? Então parece que é a mesma pessoa que está escrevendo mesmo, né? Essas pitadas, né, que fala do mesmo jeito, como cada um tem aquele seu jargão, aquela coisa, né? Então, muito interessante. É isso mesmo. E a ideia lá no segundo João é, eu vou falar para que a gente confraternize, para a gente tá junto ali, a gente vai conversar junto e aí a gente fica feliz. Eu vou ficar mais feliz ainda quando eu compartilhar com você isso pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa, né? Então, a primeira carta tem a ver com isso, de comunhão verdadeira. João escreve a carta para os irmãos terem comunhão verdadeira. A comunhão verdadeira é aquela que está debaixo dos ensinos de Cristo. Se eu estou nos ensinos de Cristo, nós estamos em comunhão com os apóstolos. É como que João está dizendo: você tem comunhão comigo, meu querido. Se você está nos ensinos de Cristo, você tem comunhão comigo, João. E a minha comunhão, João, é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Então, a minha alegria fica completa se você tem comunhão comigo e com o Pai. Entende? Então, essa é a ideia. O tema de 1 João vai por esse caminho. A gente vai finalizando por aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que vai aparecer uns outros caras que não tiveram por aqui nas próximas semanas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se ficou alguma coisa faltando, a gente vai. Podem ficar à vontade no grupo para comentar, perguntar, enfim, vamos falando lá. E se tiver alguma dúvida específica de algum versículo, uma palavra que não foi explicada, alguma coisa assim, perguntem que a gente vai sintonizando aí, na medida do que eu souber. Ah, e é isso. Em breve vai sair um materialzinho PDF para vocês lá do grupo, com todas essas informações que eu falei, contexto histórico, tal, autoria, data, aquele mapa, aquela coisa toda. Né? A Cada vai estar preparando, solta aí para vocês um PDFzinho. E aí a gente se encontra, se o senhor permitir, na próxima segunda-feira, mesmo horário, né? 8h30, horário Brasília. A gente se encontra para. Essa primeira aula foi um pouquinho mais extensa, porque a gente ficou muito tempo no começo ali se apresentando, conversando, não sei o quê. Nas próximas aulas não vai ter muito isso, vai ser mais aula mesmo. E daí a gente continua, tá bom? Deus nos abençoe. Eu queria finalizar com a oração.
E queria que vocês me acompanhassem. Senhor amado, o Senhor é um Deus bom, Deus poderoso, esse Senhor que se manifestou em carne, que João viu. Eu não vi, Senhor, eu não vi o Senhor pessoalmente, eu não vi o Senhor encarnado e as coisas que o Senhor fez. Ninguém aqui viu. A gente acredita pelo que está escrito, a gente acredita pelo que essa pessoa que viu escreveu. João disse: Eu vi e escrevo. E a gente acredita nas coisas que foram escritas, Pai, pela tua provisão, pela tua providência. E aí a gente tem fé no nosso Senhor Jesus, esse Senhor, essa palavra da vida que estava com o Senhor na eternidade, que se encarnou, que virou gente e que se manifestou a gente. Nos ajude na leitura e entendimento dessa epístola fenomenal, dessa carta extraordinária. Nos ajude para que a gente possa aplicar essas verdades no nosso coração, sobretudo que tem a ver com o reconhecimento de Deus, de Jesus, da verdadeira doutrina de Cristo, né, daquilo que tem a ver com comunhão verdadeira, daquilo que tem a ver com serviço e amor aos irmãos. Essa carta vai falar muito disso. Nos ajude, Pai, que isso não fique somente aqui nessa tela do computador, nessa aula gravada, mas que isso vá, penetre os nossos corações e nos transforme cada dia na imagem do teu Filho Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que a gente ora agradecido e louvando o Senhor para sempre. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. A gente se encontra aqui na próxima semana, se Deus permitir, para que a nossa alegria seja completa. Deus abençoe, fiquem na paz, a gente se encontra. Qualquer coisa, vamos falando no grupo aí. Agora tem que ir, que eu tenho que buscar minha mulher no trabalho.